todo mundo já ouviu em algum momento que a violência deixa marcas. O cyberstalking também afeta a saúde mental das pessoas. Ninguém se surpreenderia ao ouvir que alguém está deprimido por ter passado por uma situação de violência. Mas e o pessimismo que vivemos em relação à sociedade? A sensação de incapacidade? Você já parou para pensar que isso também pode ser um indicativo de uma violência que todos nós vivemos? Esse é o segundo episódio do Mentes em Rede. Mentes em Rede, 15 minutos para quem trabalha com saúde mental. Oi, aqui quem fala é o Cadu Borbola, psicólogo e professor, e esse é o podcast Mentes em Rede, um espaço de informação e para pensarmos as nossas práticas profissionais com um pouco mais de crítica, porque sem crítica não há transformação. No episódio 1, você reconheceu o cyberstalking. Agora, por que ouvir esse episódio? Neste, vamos falar mais sobre os impactos do cyberstalking e como ele mexe com a vida das pessoas. É um tema difícil, eu sei, e a ideia é olhar para essas situações e pensarmos juntos. Vamos entender o que isso tem a ver conosco e como a nossa prática profissional pode contribuir frente a esses cenários. Vamos tentar fazer isso de forma leve e rápida. Esses dias eu comecei a me lembrar de quantas vezes já ouvi mulheres contando que seus ex-namorados, maridos, quase sempre homens, mas não só nesse tipo de relação, essas pessoas as perseguiam, mandavam mensagens. Se eu te der um tempinho, é bem provável que você se lembre de algo. Uma amiga, um parente. Aí, pensando nisso, me dei conta de que você pode ter saído do episódio 1, e se você não ouviu, pode ir lá ouvir, mas pode ter saído sem perceber que o cyberstalking e o stalking não são feitos só por pessoas estranhas. Pode ser qualquer pessoa. É crime da mesma forma. E se as pessoas vivem isso, nós, profissionais da saúde ou da educação, e se você está se formando também, precisamos saber como agir diante desses cenários. Afinal, temos uma longa história defendendo o direito das pessoas. E saúde não é só uma questão biológica. Nós nos envolvemos, por exemplo, na luta antimanicomial. A psicologia, em especial, a minha área, viveu um período de crítica à prática profissional muito importante durante essa luta e em todo o período de redemocratização. Porque, de forma bem simples, nossa profissão e a maneira como nós estávamos trabalhando e nos formando colaboravam para um tipo de sociedade que a maioria de nós não queria. Hoje, em nosso código de ética, por exemplo, há uma preocupação declarada com os direitos humanos, a democracia e um olhar crítico para a realidade. Mas, voltando aí ao cyberstalking, essa violência já faz parte do dia a dia e é invisível. Mas você vai se surpreender. A partir do momento que você fala sobre isso, talvez comece a ouvir muitas histórias de diversas pessoas. E adivinha quem são as pessoas que mais têm histórias para contar? São as mulheres, negras, periféricas, pessoas com deficiência. São as pessoas das camadas com maior susceptibilidade às violências. E daria para falar horas sobre isso, né? Mas eu quero dividir algo meu com você agora. Eu me lembro que no passado, quando eu comecei a estudar, eu imaginava que as leis eram como muros, paredes, que protegiam as pessoas dessas violências. Um escudo, algo do gênero, sabe? Você já imaginou algo assim?
Hoje, eu vejo de forma diferente. Olha só se faz sentido para você. Hoje, eu acho que as paredes são a própria violência, não as leis. As leis são importantes. Estou falando de paredes agora, porque a violência isola as pessoas. As paredes vão ficando mais grossas ou já são mais grossas, dependendo das vulnerabilidades. Paredes são limites, paredes são barreiras, prisões, que impedem as pessoas de vir ao mundo, de conviver com as outras, de respirar, de se mover. Quando uma mulher sai à noite, por exemplo, ela tem uma parede, um impeditivo para relaxar, porque ela precisa de muita atenção. Existem violências contra a mulher, por exemplo, muito incomuns quando nós olhamos para os homens. Mas e as leis? As leis funcionam para mim como uma tentativa de organizar o mundo lá fora, enfraquecer essas paredes, criar janelas, portas, pontes, para que todos possam viver sem essas barreiras que geram sofrimento. É claro que nenhuma metáfora é suficiente para explicar isso. A violência é complexa, mas tem algo importante que nós precisamos nos perguntar: quem constrói essas paredes? Essa não é uma pergunta sem resposta. Somos levados a pensar que quem comete a violência é que cria a parede. Mas eu vou te contar uma fofoca para responder de outra maneira a isso. Fofoca porque é uma história real, mas nem todos os fatos são checados. É a história da Sandy. A Sandy foi uma escrava do presidente Thomas Jefferson, presidente norte-americano. Ela, é claro, não viveu cyberstalking, mas foi escrava e foi fugitiva. Quando ela fugiu, fez tudo bem feitinho. Deve ter esperado a noite cair, saiu em silêncio, com medo, correu e, como um sopro de vento, conseguiu desaparecer. Quando Thomas Jefferson se deu conta, ela já havia sumido. E como se fazia na época, é bem provável que ele tenha mandado perseguir, capturar. E sabe o detalhe interessante? Esse presidente foi um dos primeiros por lá a dizer que era contra a escravidão. Contradições, né? Mas isso tudo foi uma fofoca. O fato é que a Sandy fugiu e ele publicou em um jornal impresso da época a situação para tentar recuperar a sua escrava. Porque uma escrava era como uma mercadoria. Para a Sandy, ser tratada assim era uma violência. Mas a escravidão fazia parte do natural daquela época. Era então uma violência estrutural, como a pobreza, como a miséria, como a destruição do meio ambiente. Nós nos estruturamos para que tudo pareça normal. Quantas contradições como essa será que vivemos? E talvez o que nos inquiete ainda mais é pensar: será que nós também somos mercadorias ou algo parecido? Quantas doenças, diagnósticos, por exemplo, principalmente no campo da saúde mental, são questionáveis? Mas nós estamos sendo formados para alimentar e ampliar esses diagnósticos, sem muita crítica, não é? Às vezes, eu me pergunto se nós somos profissionais da saúde ou se nós somos promoters de psiquiatras e da indústria farmacêutica. Afinal, quantas situações comuns do dia a dia estão virando doença? Até que ponto também somos contraditórios?
quando falamos de violências na atualidade, como o cyberstalking? Eu sei que eu faço muitas perguntas, mas perguntar é importante e temos perdido esse hábito. Mas falando novamente do cyberstalking e pensando nas histórias que já contamos ou que você conhece, as consequências dele são o sofrimento, o afastamento do convívio social, o medo, a ansiedade e toda sorte de coisas parecidas. É simples pensar nisso, não é? Tem algumas coisas que é mais difícil de pensar, coisas que nós evitamos, por exemplo, quem dorme em paz enquanto é perseguido? A violência, ela invade até os sonhos. Pior ainda para quem precisa de voz e da ação de outras pessoas para se defender, como as pessoas com deficiência ou as pessoas com deficiência intelectual. Agora, já demos o primeiro passo para enfrentar essa situação. Você sabe que o crime existe, sabe as consequências dele, precisa lembrar que esse crime precisa ser denunciado. O que mais ajuda nesse cenário? Tentar abrir portas, janelas, saber das ações possíveis. É importante saber que temos delegacias especializadas para atender mulheres, também de proteção à criança e ao adolescente, e já temos delegacias especiais para atender pessoas com deficiência. Então, se a violência é contra essas pessoas, é sempre importante buscar o atendimento especializado. Uma pesquisa simples na internet ajuda a encontrar essas informações. Mas nós temos números como o 180, dedicado à mulher, e o Disque 100 para questões relativas aos direitos humanos, o que envolve, por exemplo, as pessoas com deficiência. Nesses números, além de fazer denúncias, é possível obter informações sobre onde uma pessoa deve ir e a rede de assistência disponível. Quanto às leis, você vai encontrar elas na descrição desse episódio. O que vale a pena conferir é a Lei Maria da Penha, por exemplo, que diz respeito à violência contra a mulher, a Lei Carolina Dickmann, relativa aos vazamentos de conteúdo privados, como fotos da internet, a própria Lei 147A sobre o stalking, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146, é claro, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8069. Saber as leis, conhecer também as políticas públicas é importante, porque nós temos um compromisso com a defesa dos direitos. Algumas leis são importantes também na prática. Por exemplo, a lei ela determina que mulheres que viveram violência devem ter prioridade no atendimento na área da saúde, nas delegacias e na atenção dos serviços sociais. Você pode conferir todos esses dados na descrição desse episódio. Agora, você conhece o stalking, o cyberstalking, sabe seus efeitos, conhece as leis que podem ajudar, e isso nos oferece recursos mais diretos de enfrentamento. A lei ela é importante para o enfrentamento, para abrir as janelas, as portas, como eu falei. Mas, se lembrarmos da história da Sandy, e se pensarmos nos dias de hoje, ficará claro que só as leis não previnem. A questão é um pouco mais profunda. Se você se perdeu agora nesse raciocínio, eu estou te dizendo que, na época da Sandy, a escravidão era legal e a sociedade validava isso. Podíamos pôr no jornal que perdemos um escravo. Hoje, isso não é mais legal. É um horror a escravidão. Mas é comum encontrarmos trabalho escravo, ou o trabalho análogo à escravidão. Em São Paulo, infelizmente, vira e mexe surgem notícias assim. Então, na verdade, as violências se atualizam, né? E o cyberstalking é isso, uma atualização.
Eu sei que pode ficar meio desesperançoso falar assim. Quando começamos a olhar esse cenário, muitos de nós ficamos desacreditados, pessimistas, conformados. Aí partimos para soluções individuais, cuidar da nossa própria vida e cuidar dos nossos. E aí nós vamos ver notícias surgindo, por exemplo, de pessoas que andam na rua com um celular separado para dar pro ladrão. Porque se vamos ser assaltados mesmo, que leve um celular velhinho. Você já parou para pensar que talvez essa desesperança, esse abatimento, seja um efeito de uma sociedade que nos violenta? E que à medida que nós somos educados pelo mundo para pensarmos só em nós mesmos, nos nossos interesses, na nossa individualidade, e perdemos o senso de coletividade, talvez isso seja uma forma de perpetuar, de tornar válido todo esse cenário de violências. Violências que estão na pobreza, na miséria, na fome, na falta de emprego. Tudo isso tem a ver com saúde, né? Eu estou levantando questões para você, para todos nós pensarmos. Porque isso também é uma questão. Fazer boas perguntas. Nossa sociedade é uma sociedade da pressa, da informação, do estímulo constante, das respostas prontas. Mas prontas para quem? Se há um mundo melhor que desejamos, se nos importamos com a saúde, a educação, precisamos fazer as nossas perguntas e buscar respostas. Perceber as condições que nos mantêm nesse estado de coisas. No episódio 1, eu disse ao término, citando Gramsci, que a indiferença é o peso morto da história. Talvez, e só talvez, porque não é um ponto final a minha palavra, precisamos considerar a necessidade de ter um olhar mais crítico e ajudar as pessoas também a terem esse olhar. Porque, se não olharmos para a sociedade, sua estrutura e o nosso papel nela, e que sociedade desejamos construir em nossa prática profissional, as violências vão apenas se atualizar. Opine, conte a sua história, a sua experiência, eu vou ficar feliz em ler você. Escreva para mentes.rede@gmail.com. Nesse episódio você aprendeu sobre os impactos do cyberstalking, a importância de conhecer as leis, a violência estrutural e como a desesperança precisa ser combatida com a crítica. Mas não só ela, precisamos de compromissos e ações. No próximo episódio, vamos tratar mais sobre compromissos e ações em prol da prevenção e transformação. Para encerrar, eu vou deixar uma reflexão de Bertolt Brecht. Do rio que tudo arrasta, disse que é violento, mas ninguém chama violentas as margens que o comprimem. Até o próximo episódio.